Função trigonométrica. Antes de entrar em função trigonométrica em si, nós vamos relembrar os valores principais, que é seno, cosseno e tangente, e os valores aqui. Qual é o macete que nós damos? A função seno é sem sono. Sem sono eu estou em pé. Seno é sem sono eu estou em pé. Então, o eixo y é seno. E cosseno com sono. Com sono eu estou o quê? Deitado. Então, deitado aqui, o eixo x é o cosseno. Por que isso aqui, ó? O ciclo trigonométrico raiz vale 1. Então, aqui é 1, aqui é 1. Aqui já é a parte negativa, menos 1 e menos 1. Pronto. Vamos analisar os valores de seno. Seno é sem sono. Então, ó, eu vou botar esse quadradinho aqui só para chamar a atenção. Seno é sem sono. Seno de 90 vale 1. E seno de 270, menos 1. Então, seno de 90 vale 1. De 270, menos 1. E esses valores aqui, os valores daqui, ele está deitado, não é o seno. Então, seno vale quanto? 0. Então, eu só preciso lembrar uma coisa, seno é sem sono. Seno de 90 vale 1. Seno de 270, menos 1. E se cair no vestibular essas questões, vale 0. E cosseno? Cosseno é com sono. Com sono eu estou deitado. Opa, cosseno mudou. Então, quem é cosseno de 0 graus e 360? 1. E o outro deitado é 180, é menos 1. Então, cosseno de 0 e 360 vale 1. Olha. E de 180, menos 1. E o restante todo, 0. Porque 90 e 270 é em pé. Em pé é o seno, não é o cosseno. E tangente, se cai no vestibular, lembre-se que tangente, a fórmula de tangente é seno sobre cosseno. Se eu pegar 0 e dividir por 1, 0 dividido por 1 dá 0. 1 dividido por 0 já não existe. Então, tangente de 90 graus não existe. 0 dividido por 1, 0 dividido por 1 dá 0. 1 menos 1 dividido por 0 não existe. 0 dividido por 1, 0. Então, o macete é lembrar com sono e sem sono. Sem sono eu estou em pé, seno. Eixo y é seno. 90 vale 1, 270 menos 1. Cosseno, com sono. Com sono eu estou deitado. Então, de 0 e 360 vale 1, de 180 vale menos 1, e os outros, 0. Macete fenomenal. Beijo. Analisando a função seno. Y igual a seno de x. Como você analisa uma função, como você desenha um gráfico de uma função, nós vamos aprender tudo agora. Olha, y igual a seno de x. Eu estou pedindo para você desenhar o gráfico dessa função. Como é que eu faço? Primeiramente, constrói uma tabelinha que você nunca vai errar. Aqui eu vou botar o valor de x. Aqui eu vou botar o seno, que aqui na questão é só seno, e o valor de y que eu vou encontrar. Os valores principais são 0 graus, 90 graus, 180, 270 e 360 graus. Então, são esses valores que eu vou pôr, que são os principais valores. 0, 90, 180, 270 e 360. Então, vamos aqui. Quando x vale 0, aqui vai ficar seno de 0. Seno de 0 vale quanto? 0. Seno de 0 vale 0. Seno de 90. Seno de 90 graus. Seno de 90 graus equivale a 1. Agora, vou substituir outro valor. Seno de 180. Seno de 180 vale quanto? 0. Seno de 270 vale menos 1. E seno de 360 vale 0. Tobes, da onde você tirou esses valores? Lembrando que aqui é seno, eixo y, 90 graus vale 1, 270 graus vale menos 1. O restante, 0. Pronto. Então, agora nós vamos desenhar o gráfico. Desculpa. Então,
Peguei esses valores, joguei aqui no gráfico. Vamos ver? Quando o x é zero, meu y dá zero, ó, 0 e 0. Quando o x é 90 graus, o meu y dá quanto? 1. Quando o meu x é 180 graus, 180 graus π, o meu seno dá quanto? Zero, ó, liga com zero. Quando é 270 graus, que é 3π sobre 2, ele tem que dar quanto? Menos 1. Então, ó, menos 1. Quando for 360 graus, que é 2π, ele dá quanto? Zero. Então, desenhei o gráficozinho. Então, você vê uma ondazinha, ó. Tobis, o que os vestibulares vão cobrar de mim? Os vestibulares vão cobrar amplitude. Possa ser que caia. Amplitude. Foque comigo que a gente está dando o que é mais importante para o Enem. Amplitude, gente. A onda, se você analisar, isso aqui é a metade da onda, ó. Que uma parte sobe, outra parte desce. Então, a metade da onda. Amplitude é da metade para cima ou da metade para baixo. Então, começou em 0, terminou em 1, amplitude vale 1. Só isso, amplitude vale 1. Existe um macetezinho nas questões do Enem dos vestibulares. Amplitude é o número que está aqui na frente, ó. Amplitude é o número que está aqui na frente. Como aqui não tem nada, nós sabemos que tem quem? O 1, só não precisamos escrever. Se tivesse 2, nós vamos perceber que no gráfico a amplitude ia ser 2. Então, se você pegar um vestibular e pedir amplitude, grave. É o número que está aqui na frente, você já não precisa fazer cálculo. O que os vestibulares pedem? Valor máximo e o valor mínimo. Valor máximo e valor mínimo. Se você analisar, o valor máximo que essa função atinge é 1. E o valor mínimo que ela atinge é menos 1. Então, vamos gravar isso. Valor máximo mais 1. Valor mínimo menos 1. E ela também pede período. Vou até destacar aqui, porque período vai ter uma formulazinha. Período existe uma fórmula que é 2π sobre k. 2πk. Só que no gráfico, como é que você sabe que é o período? Período, você sabe, ó, a onda começou aqui. Vamos fechar o ciclo dela. Ela vem, subiu e desceu. Ela fechou um ciclo. Onde ela fechou o ciclo é o período. Então, ela subiu, desceu e fechou em 2π. Então, período é 2π. E a fórmula Tobis nós vamos aprender daqui a pouco. Função seno, amplitude 1. O máximo e o mínimo que eu tenho que saber de cor, mais 1 e menos 1. Período, quando fecha o ciclo, 2π. Qual a fórmula de período que daqui a pouco nós vamos ver? Período é igual a 2π sobre k. Vamos melhorar um pouquinho o nível, aumentar. Esboce o gráfico, determine a amplitude, valor máximo, valor mínimo e período. Nós vamos aprender a fazer isso até o final da aula de uma forma bem mais rápida. Eu quero que você aprenda neste tópico a desenhar um gráfico. Está faltando uma questão dessa. Então vamos aqui. Esboce o gráfico, determine a amplitude, valor máximo, valor mínimo e período. Os valores x. Aqui eu vou botar a função que é 3 mais 2 seno de x. E aqui o valor de y. Lembrando aqui, fazendo um esboçozinho, seno é sem sono. Sem sono eu estou em pé. Seno de 90 vale 1. Seno de 270 graus vale menos 1. E o restante aqui, 0. Então, fica 3 mais 2 vezes seno de 0 graus. Gente, seno de 0 dá 0. 2 vezes 0 dá 0. Então, aqui ficou 0. Com 3, terminou em 3. Seno de 90. Então, fica 3 mais 2 vezes seno. No lugar de x, vou botar 90 graus. 90 graus. Seno de 90 vale 1. 2 vezes 1, 2. Então, aqui deu 2. Com 3, 5. Vamos agora, seno de 180. 3 mais 2 seno de 180 graus. Seno de 180 vale 0. Então, 2 vezes 0, 0.
mais 3, 3. Seno de 270, então fica 3 mais 2 seno de 270 graus. Seno de 270 vale menos 1. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. 3 menos 2, 1. E de 360, 3 mais 2, seno de 360. Seno de 360 é 0. Então, 2 vezes 0, 0, com 3, 3. Então, achei os valores que eu queria para desenhar o meu gráfico. Então, agora que eu já achei os valores que eu queria para desenhar meu gráfico, vamos aqui desenhá-lo. Y e X. Os valores importantes, a gente, que nós trabalhamos, 0, 90, que é π sobre 2, 180, que é π, 270, que é 3π sobre 2, e 360, que é 2π. Quais foram os valores achados? Olha, quando eu botei 0 graus, quando eu coloquei 0 graus, eu achei 3. Então, quando eu coloquei 0 graus, o valor que eu achei aqui ó, em Y foi 3. Então, ó, 3. Quando eu coloquei 90 graus, eu achei 5. Então, quando é 90 graus, eu acho que valor 5. Quando eu coloquei 180 graus, eu achei 3. Quando eu coloquei 270, achei 1. E quando eu coloquei 360, achei 3. Então, vamos ligar os pontos. Quando eu coloquei 180, achei 3. Quando eu coloquei 270, achei 1. E quando eu coloquei 360, achei 3. Então, encerrou. Como é que fica meu gráfico? Começou aqui, subiu, desceu, inclinou, pronto. E aqui, ó, Tobis, se você continuar, ele vai continuar esse movimento, ó, vai continuar, vai continuar. Então, aqui, vamos pegar os pontos importantes. Desenhou o gráfico, os vestibulares estão pedindo isso. Então, agora vamos trabalhar. Amplitude. Qual é o macete que eu dei para vocês de amplitude? O macete de amplitude é o que está na frente aqui, ó. Não entra o sinal. Então, amplitude é 2. Mas como é que eu olho no gráfico e vejo que a amplitude é 2? A metade da onda está aqui. Amplitude é da metade para cima ou da metade para baixo. De 1 para 3 ou 3 para 5, a amplitude é 2. Mas eu poderia pegar aqui, ó. Valor máximo e valor mínimo. O valor máximo que ela atingiu foi 5. O valor máximo que ela atingiu foi 5 e aqui é 5. Então, ó, aqui ele não passa de 5. Ele não passa de 5. Aqui ele não passa de 5. Valor máximo 5. Valor mínimo 1. Então, valor máximo. Existe macete para isso também? Existe. Mas eu só estou máximo. Vale 5. Valor mínimo 1. E a fórmula de período? Período, vamos começar a trabalhar. É 2πk. K é que acompanha o x. Que número acompanha aqui o x, gente? É 1. Então, ó, fica 2π sobre 1, que é 2π. Pronto, 2π. Pronto. Função cosseno. Y igual cosseno de x. Então, olha, aqui x os valores 0, 90, 180, 270 e 360. Aqui o valor da função, que é cosseno de x, e aqui o valor de y. Só vamos lembrar uma coisinha. Cosseno com sono. Com sono eu estou deitado. Então, o eixo x é cosseno. 0 e 180, 0 e 360 graus. 0 e 360 graus. E aqui 180 graus. Ciclo trigonométrico, 1 e menos 1. Então, ó, cosseno de 0 e 360 vale 1.
Cosseno de 180 vale quanto? Menos 1. Então, bora. Então, aqui fica cosseno de 0 graus. Cosseno de 0 graus, está aqui, vale 1. Cosseno de 90, aí já é eixo Y, não tem nada a ver com eixo X. Então, vale 0. Cosseno de 180 graus, ele vale menos 1. Cosseno de 270 graus, ele vale 270 está aqui, ó, eixo Y, vale 0. E cosseno de 360 graus, ele vale 1. Pronto. Os valores lógicos de cosseno, 0, 90, 180, 270 e 360. Vamos agora passar isso para um gráfico. Na função cosseno, ficou os valores aqui, ó. 0 graus equivale a 1. Quando for 0, equivale a 1. Então, vou colocar aqui, ó, 1. Quando for 90 graus, equivale a 0. Ó, 90 graus π sobre 2 equivale a 0. Quando for 180 graus, menos 1. Ó, 180 graus, menos 1. Colocando aqui. Quando for 270 graus, ele volta para o 0. 270 graus, 3π sobre 2, ele volta para o 0. E quando for 360 graus, é 1. 360 graus é 1. Então, o que é o vestibular que pede? Amplitude, valor máximo, mínimo e período. E gráfico. Amplitude, nós já ensinamos o macete, é o que está acompanhando aqui. O que está acompanhando aqui é 1. Eu já sei que é 1. Mas como é que eu provo no gráfico? Se só vier o gráfico na questão, é da metade da onda para cima, metade da onda para baixo. Então, a amplitude, na verdade, é quanto? 1. Valor máximo. Qual o valor máximo que ela atingiu? Também foi 1. Qual o valor mínimo que ela atingiu? Menos 1. E qual o período? O período ela começou daqui, ó, e fez o ciclo todinho. Vamos analisar o ciclo da onda. Ela começou aqui, ela desceu totalmente, isso é metade de uma onda, e ela subiu. Pronto, ela terminou o ciclo aqui. Então, qual é o ciclo dela? 2π, que é o período, 2π. Qual é a fórmula de período? A fórmula de período é 2π sobre k. 2πk. E quem é k é o que acompanha o x aqui, ó. Que número tem aqui na frente do x? 1. Então, como se fosse 2π sobre 1, que deu 2π. Amplitude, máximo, mínimo, período. Pronto. Esboço gráfico, determine amplitude, valor máximo, valor mínimo e período. Como ele pediu para desenhar um gráfico, vamos aqui. Os valores lógicos, 0, 90, 180, 260 e 360. E o valor y. Aqui, 5 menos 3 cosseno de x. Lembrando que cosseno, ciclo trigonométrico, vale 1. Aí aqui é 0 graus, 360 graus. E aqui é 180 graus. Cosseno é com sono. Com sono eu estou deitado. Então, esses valores que são importantes para mim. Cosseno de 0. Então, 5 menos 3 cosseno de 0. Cosseno de 0 vale quanto? Cosseno de 0 vale 1. Então, 5 menos 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. 5 menos 3, 2. 5 menos 3 cosseno agora de 90 graus. Cosseno de 90 vale quanto? Vale 0. 3 vezes 0, 0. Então, fica no 5. 5 menos 3 cosseno de 180 graus. Bem devagarzinho aqui. Cosseno de 180 graus, vale menos 1. Então, está menos 3 vezes menos 1. Então, vai ficar mais 3. Com 5, 8. 270. Cosseno de 270 vale 0, 5. Menos 0. Fica 5. E de 360, 5 menos 3 cosseno de 360. Cosseno de 360 vale 1. 1 vezes 3, 3. 5 menos 3, 2. Então, agora eu vou colocar todos os valores. Ó. Quando é 0, 2. Quando é 90, 5. Quando é 180, 8.
275, 362. Vamos ligar os pontos. Quando é 0, vale 2, o primeiro ponto. Depois, quando é 90, vale 5. Quando é π, que é 180, vale 8. Quando é 270, que é 3π sobre 2, ele volta por 5. E quando é 360, que é 2π, ele volta para o 2. Então, ó. Então, agora é só desenhar o gráfico. É só... Pronto. Gráfico desenhado. Vamos analisar amplitude. O macete que eu dei para vocês de amplitude é o número que acompanha aqui, 3. Mas aqui é a metade da onda, onde dividir exatamente no meio. Daqui para cima, 3, que é de 5 para 8, ou de 5 para 2, 3. Máximo e mínimo. O valor máximo foi 8, o valor mínimo foi 2. Então, o valor máximo foi 8, valor mínimo 2. Período é onde ela começa a se repetir. A partir daqui, ó, ela volta a se repetir. Período é 2π. Mas qual a fórmula de período? 2πk. E K é que acompanha o x. Quem está acompanhando o x aqui é 1. Então, período vai ficar 2π sobre 1, que é 2π. Pronto.